Saudamos a todos, amados irmãos e amigos, com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe o seu coração, sua vida, seu lar, a sua família. Estamos de volta com a programação Semeando a Palavra de Deus. Louvado seja Deus. E como os amados podem observar, com um novo formato aqui, louvado seja Deus. E estamos alegres, porque o Senhor Jesus tem nos abençoado, até aqui. Muitas almas têm sido alcançadas por esse trabalho, que tem por objetivo levar o Evangelho às nações, Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E estamos alegres. E nesse momento, está aqui conosco nossos irmãos, nosso irmão Silvio, que será o mensageiro desta manhã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que daqui um pouco estará trazendo a mensagem da palavra de Deus para os nossos corações, Desde já, a paz do Senhor Jesus, irmão Silvio. Amém. Paz do Senhor Jesus a todos, motivo de grande alegria estarmos aqui, reunidos em mais um dia, iniciando esse ano, já iniciando na verdade, mas com um novo formato. Que Deus venha de encontro a cada um de vocês, começando conosco aqui. Que Deus abençoe de maneira sobrenatural as vossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Isso é maravilhoso, irmãos? Porque tudo que fazemos aqui é para a glória e a exaltação do nome do Senhor Jesus. E também está conosco nosso querido irmão Francisco, que coopera sempre aqui com a gente, sempre esforçado aqui para estar nos auxiliando, A paz do Senhor Jesus, irmão Francisco. Amém, irmão Ailton. Deus abençoe, gratificante estar aqui junto com os irmãos, aqui na programação Semeando a Palavra de Deus, Programação que Deus propôs no coração da igreja para estar aqui na presença dele, Porque tudo é para a glória e honra do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nada para o homem, mas para o Senhor. E nós estamos aqui para fazer a obra do nosso Senhor e Salvador Jesus. Porque as suas palavras dizem que todo mundo pregar o Evangelho, E nós temos que anunciar a palavra e semear. Não importa onde estão ouvindo ou estejam, em qualquer lugar dessa terra, onde você estiver, você possa ouvir a palavra de Deus e compartilhar também essa palavra para outros que não ouviram ainda também. Que os irmãos possam compartilhar a palavra, possam semear também, para ser mais também um canal de bênção nas nossas vidas. Louvado seja Deus. Amém. Que Deus continue, irmãos, nos abençoando, nos concedendo a sua graça, para que a transmissão, deste programa alcance, as almas, como tem acontecido, E graças a Deus, nós fechamos, o ano de 2025, com bastante positivo, com as bênçãos do Senhor Jesus, muitas almas alcançadas, e inevitavelmente, a gente não pode esquecer da obra de Deus, através da programação. Deus tem usado, aqui cada um dos obreiros, irmãos que tem trazido a mensagem aqui, cooperado conosco, a obra que está sendo realizada em Moçambique, na África, através ali do pastor Alfredo, seu filho, nosso irmão Samuel, e muitas almas, irmãos, mas muitas mesmo, têm sido alcançadas por esta programação, pela palavra de Deus que é pregada aqui através desta programação. E para os irmãos terem uma ideia, no dia de hoje está acontecendo mais um batismo lá, Tem uma região onde o pastor Alfredo saiu ali da sua região, viajou 2 dias para chegar até esse lugar, onde está sendo realizado o batismo ali hoje. Então nós nos alegramos porque são muitas almas que têm sido alcançadas. E então a gente vê que o poder da palavra que é pregada aqui, ou em qualquer lugar do mundo, se você anuncia esta palavra baseada na Escritura, de acordo com
a mensagem do Evangelho, ela é poderosa para a salvação daquele que ouve e crê, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós somos gratos a Deus por Ele achar em nós, né, um meio de nos fazer participantes desta obra gloriosa, né? Como é maravilhoso, né, irmãos? Poder, o Senhor Jesus nos dá este privilégio de participar desta bênção gloriosa. Então nós nos alegramos. Agradecemos aí os irmãos que têm compartilhado, comentado, né, têm estado conosco aí durante este ano de 2025, né, e pedimos a colaboração no ano corrente, né, para que possamos ir além, né, romper aí os limites, as barreiras, para que a palavra de Deus possa chegar até os corações. Louvado seja Deus. Ontem nós tivemos aqui também um culto abençoado aqui em Cruz das Poças, e uma coisa assim que nos alegrou bastante, né, a presença aqui dos nossos irmãos, um casal que está passando por Cruz das Poças, né, um irmão caminhoneiro, né, e esteve aqui, né, durante o culto, participando conosco, juntamente com a sua esposa, o irmão Elcio, né, e a sua esposa Irene, né, que Deus abençoe por onde eles passarem, né, também o Flávio, a sua família, né. Então estamos felizes, irmãos, porque o Evangelho tem sido pregado e as almas têm sido alcançadas. Louvado seja Deus. E eu quero fazer aqui a leitura inicial e convido você a abrir a sua Bíblia e nos acompanhar, e em seguida uma breve oração para darmos seguimento à programação desta manhã, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Louvado seja Deus. Texto tradicionalmente conhecido, né, onde a gente desde muito tempo, quando ainda o saudoso pastor Samuel, né, pregava na rádio ali em Bitinga, iniciava-se ali na voz do pastor Genésio este texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19 a seguir, que diz assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, a fim de que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor, e Ele envia o Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Amém. Amado e eterno Deus, nós, meu Deus, agradecidos estamos diante de Ti nesta manhã, para a apresentação, Senhor, da programação, e pedimos a Tua bênção, Senhor, que o Senhor possa, como cantamos frequentemente em nossos cultos, nos manda, Senhor, a Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo. Agradecemos, meu Deus, pelas bênçãos recebidas, e confiamos, ó Pai, que muitas ainda virão, que as almas ainda serão alcançadas por este meio de transmissão, Senhor, porque estão em seus lares, estão no seu trabalho, estão, Senhor, em hospitais, meu Deus, estão em lugares, meu Deus, que muitas das vezes não se pode chegar, meu Deus, fisicamente, mas estamos entrando por meio, Senhor, desta transmissão. E que aqui, Senhor, a Tua palavra, que é anunciada, possa entrar neste coração desejoso, e que possa, Senhor, ali completar a obra da salvação e da vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. E não podemos esquecer, né, dos irmãos que cooperam conosco, que aparecem pouco, mas estão sempre aqui atrás da câmera, né? Nosso irmão Luiz, louvado seja Deus, irmão Natan, irmão Adalberto, que tem nos auxiliado sempre que pode, né, estar aqui, pois viaja, né, e nós estamos alegres, louvado seja Deus. E o irmão Francisco está sempre cooperando com a gente aqui, e é maravilhoso, né, irmãos, poder estar, né, irmão Silvio? Muito bom, sendo útil, né, irmão Francisco, né, nas mãos do Senhor Jesus, né, está disponível, né, para que o Senhor possa usar cada um, né, porque o dom do irmão Francisco não é o mesmo meu, né, e assim
sucessivamente entre nós, né? Mas eles não se chocam, pelo contrário, né? Um complementa o outro, né? O apóstolo Paulo vai falar sobre isso, né? E ele usa como exemplo o corpo, né? Cada membro do corpo tem a sua função, né? E os irmãos têm a sua importância, né? Assim como cada um de nós, né? Na obra de Deus, né, irmãos? A união faz a força, né, irmão? É verdade. Nós podemos ver que o Senhor, quando Ele observa o coração da igreja e vê que a igreja tem esse senso, tem essa comunicação, essa comunhão de estar compartilhando a palavra, de estar anunciando, de estar se esforçando, de estar junto. O Senhor, Ele começa a operar, Ele começa a fazer suas maravilhas na sua igreja, porque Ele vê que tem união, tem sinceridade. Então, isso é muito importante, de cada um tem um dom diferente do outro. Deus deu cada um dom. E nós temos que expor este dom para a obra de Deus. Nós não podemos enterrar esse dom nem esse talento que nós temos. Nós temos que expor esse talento e esse dom que Deus deu para nós. Para que esse dom ele não se impregne dentro de nós, não fique preso dentro de nós, mas para que ele venha dar fruto. Jesus disse que a árvore ela tem que dar o fruto. Nós temos que dar esse fruto, para que os que estão de fora vejam esse fruto que está em nós. Para os que estão de fora também vejam a luz que está em nós, a união que está em nós, a paz que está em nós. A paz que Jesus nos deixa, que o mundo não consegue nos dar. Né, verdade. Isso é interessante, né? Porque me traz a lembrança do saudoso pastor Aristeu, ali de Ribeirão Preto, né? Pai do pastor Isaías, pastor Moisés. E sempre que a gente tinha a oportunidade de estar junto, né, ele dizia, né, ele falava assim, que quem gera ovelha é ovelha, né? Verdade. Louvado seja Deus. Então é maravilhoso, né, irmão Silvio? Cada um, com né, certeza, poder estar sendo útil, né, na obra do Senhor Jesus, né? Deus é maravilhoso, né? Amados irmãos, né, Ayrton, Dom Francisco, os amados que nos acompanham pelas redes sociais. Uma pergunta, né, que muitas das vezes nós fazemos, né? Como foi o meu ano, né, que passou? E como será o ano que se inicia? Já temos aí quase, hoje é dia 18 de janeiro, né? O que eu posso fazer esse ano para melhorar a minha vida, para melhorar a nossa vida, né? A comunhão que temos um com o outro, né? Com a nossa família. Os irmãos já pararam para pensar sobre isso? O que eu posso fazer, ouvindo os irmãos aqui falando, né, a respeito dos dons celestiais, né, sobre nós, por Deus, sermos convocados para essa jornada, para essa batalha, para nós, irmãos, pregarmos o Evangelho. Então, nós que aqui participamos, né, da programação, semeando a palavra de Deus, né, o que possamos nós fazer para melhorar, né, esse ambiente, porque quando nós aqui estamos aqui sentindo a presença do Senhor Jesus Cristo, e também nós queremos compartilhar essa presença gloriosa com cada um dos amados que nos acompanham esta manhã. É maravilhoso, irmão Ayrton, irmão Francisco, né, ouvindo os irmãos falar aqui, os dons celestiais que Deus nos deu. Não deixa ele ficar enterrado não, meus amados. Não deixa ele dentro da gaveta, né? Tira ele, exercita esse dom que Deus deu para você. Tu és precioso. Tu és preciosa para o Senhor Jesus. Deixa esse Deus maravilhoso usar a você, no compartilhamento da palavra de Deus. Louvado seja. Verdade. Isso é interessante, né, irmão Silvio? Que esse assunto, né? Esse ponto de talento, né, de poder ser útil na mão do Senhor Jesus, não está resumido, né, somente no corpo de obreiros, né? Desde a criança, né, até o que tem mais idade, né, é útil na mão do Senhor Jesus, né? Eu me lembro, né, de um testemunho aqui da nossa irmã Helena, né, do seu batismo, onde
ela assistindo o batismo, né? Verdade. Ela já testemunhou aqui, os irmãos já devem ter ouvido. E ouvindo ali, né? E os irmãos focados ali, alegres, né? Por estar ali sendo as almas batizadas, e uma criança, né? Filho do nosso pastor Wagner Salustiano, né? E hoje já é um rapazinho, né? 14 anos. 14 anos, 14 anos, mas na verdade. ocasião era uma criança, né? E brincando ali, né? Como as crianças fazem na beira da água ali durante o batismo, e de repente ele parou, né? E foi ali um instrumento de Deus, né? Foi. Louvado seja Deus. Louvado seja né? o nome de E Jesus. fez uma perguntinha para a irmã, né? O que impede da irmã ser batizada? Né, irmão? Louvado seja Deus. E Aleluia. nesse momento, né? A irmã sentiu que não era apenas uma criança falando com ela ali, né? Deus, através daquela criança, glória a tocou Deus. ali o seu coração, e ela então Obrigado, fez Senhor um Jesus. autoexame e disse: realmente, né? O que está me impedindo? Eu também quero ser batizada aqui em nome do Senhor Jesus, né? E na ocasião então ela se entregou a Cristo ali, né? E você vê, Deus usou ali uma criança, né? Então Deus usa, irmãos, a igreja, os seus servos, as suas servas, né? Ainda comentávamos aqui ontem no culto, né? Que nós fomos chamados. Jesus disse assim, que Ele nos chamou para que nós fôssemos e dessemos fruto, e que o nosso fruto permaneça. Louvado seja Deus. Por quê? Porque são frutos espirituais, né? A palavra de Deus que é semeada, ela transforma, ela muda assim o exterior, né? A pessoa fica diferente, sim, na sua vida, o seu modo de viver, mas a maior transformação, né, irmão Silvio, irmão Francisco, ela acontece no íntimo, né? Que é onde começa, como o texto aqui que nós lemos inicialmente aqui: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, né? Esses dois pontos aqui acontecem dentro da pessoa, no interior, né? A pessoa arrepende dos seus pecados lá no seu coração, né? Então ele se converte ao Senhor. Aí aparece no exterior, né? No seu modo de viver, na sua fala, no que ele pensa, no que ele faz, a maneira que age, né? E é essa transformação, né, irmãos, que acontece na vida, né, de todo aquele que crê e se coloca à disposição do Senhor Jesus, né, para ser útil, para ser usado em suas mãos. Aí então a gente volta no mesmo assunto, né, de utilidade na mão do Senhor Jesus, né? Porque os obreiros, os pastores, né, estão ali diante da congregação, ensinando a toda a congregação, mas lá no seu trabalho, quem está lá é você, né? Irmãos que trabalham, que nem nós aqui na região, tem bastante usina, né? Nós trabalhamos, a maioria em usinas, né? E lá somos nós que estamos ali, né? Então, nós é que temos que levar adiante, né, irmãos, esta semente, né, do Evangelho para a glória e a exaltação do nome do Senhor Jesus. Verdade, verdade, irmão. Aí. Louvado seja Deus. É como eu falei, né, irmão? Ser um canal de bênção na vida de alguém, né? Esse alguém está lá no campo, estão lá fora, né? Estão em todo lugar. Pessoas estão em todo lugar. Esse alguém está em todo lugar. E nós, a palavra de Deus nos fala que nós temos que pregar tempo e fora de tempo, todo momento. Nós temos que aproveitar, né? Porque nós estamos no nosso serviço, nós temos que se preocupar com o nosso serviço, nós temos a nossa obrigação, sim. Mas se nós temos uma oportunidade ali de falar da palavra, de anunciar o Evangelho, nós temos essa oportunidade porque o Senhor nos deu fôlego de vida e Ele colocou nós lá, foi com propósito também. Nós temos que aproveitar e semear a palavra, não só aqui dentro, aqui na frente do canal, mas lá fora. Nós temos que semear a palavra. Nós temos que semear a palavra, levar a palavra para os que estão lá fora também, para que eles possam também ouvir a palavra também, e o nosso fruto também venha vingar também, né? Para que nós tenhamos, ser bem-aventurados também. E a oportunidade está disposta a todo mundo.
O irmão trabalha, eu trabalho, cada um de nós trabalhamos. Nós temos a nossa obrigação, nosso serviço, mas nós também temos que lembrar que nós temos também essa função também, esse propósito também que Deus nos deixou para nós anunciar a sua palavra, para aqueles que ainda não conheceram a verdade, para que eles venham conhecer, para que venham ser libertos também. É verdade. Isso é maravilhoso. Com certeza. Isso é maravilhoso. Então, né, nós já vamos ouvir a mensagem do nosso querido irmão Silvio, né, mas antes agradecendo aqui, né, os irmãos que estão conosco, né, aí nos acompanhando nesse momento, né, e os irmãos que têm comentado aí, pedimos aí os irmãos, né, comenta, compartilha, né, e envia aos amigos, familiares, para que mais pessoas sejam alcançadas, né. A irmã Ingrid, né, ali de Bitinga, está conosco na transmissão, nosso irmão Nestor, né, Sertãozinho, louvado seja Deus, Nilton Oliveira, que Deus abençoe, né, que a graça do Senhor Jesus seja com cada um dos amados, louvado seja Deus. E neste momento eu quero aqui deixar a palavra com o nosso irmão Silvio, né, evangelista, nosso irmão Silvio, que estará trazendo aqui a mensagem da palavra de Deus aos nossos corações. Amém, graças a Deus, né? Saúdo novamente, né, todos que nos acompanham com a paz do Senhor Jesus, que essa paz que vem da parte do Senhor Jesus Cristo, ela possa tranquilizar tudo o que está acontecendo nesse momento em nossa vida. Mas eu estou tranquilo, graças a Deus, por isso, estou em paz. Mas é tão maravilhoso, né, recebemos constantemente a paz desse Deus que nos alcança, que aquebranta o coração, que transforma a vida de todo aquele que crê nesta palavra, aquele que crê, porque nós estamos aqui porque nós cremos na graça, no amor de Deus, no poder de Deus. Então é motivo de alegria, né? Como nossa amada irmã evangelista está comentando a respeito, compartilhe, né? Compartilhe com os seus amigos, com a sua família, compartilhe essa mensagem ao vivo, né? Compartilhe com todas as pessoas em seus contatos, para que outras pessoas também possam, né, observar, possam participar, né, recebendo da parte do Senhor Jesus Cristo, né? Quando nós nos reunimos, nós fazemos isso de todo o coração, através do amor, do carinho de Deus, e nós viemos aqui e juntos aqui, né, fazemos para a glória do nome de Jesus Cristo, né, compartilhando mais um pedacinho do maná celestial, mais um pedacinho do pão da vida, né? E então eu sou grato a Deus, né, juntamente com os irmãos, né, todos nós aqui somos gratos a Deus, como o irmão comentou, o irmão Francisco, o irmão Ayrton comentando a respeito, né? Aqui tem os bastidores, os amados, né, que nos ajudam, né, para que essa programação ela alcance pessoas. E olha como maravilhoso isso, né? Tem alcançado não só aqui Cruz das Foz, toda a nossa região, né? E vamos além, né, irmão Ayrton, né? O Brasil e também outros países. E nesse momento, como o irmão também estava comentando, já se não estiver sendo realizado, daqui a pouquinho será realizado mais um batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, logo ali em Moçambique. Aliás, o nome da cidade lá não é Moçambique. Marumeio. Mas começou ali em Moçambique, né? Lá em Amatanda, né? A beira ali, né? Ou seja, começou em Amatanda, em Missão Portuguesa, e agora Marumeiro, né? Ou seja, e o Senhor Jesus, através de mim, através de nós, através de você que nos acompanha, você simplesmente foi lá e, né, clicou ali no seu celular ou no tablet, no computador e compartilhou. Faça isso, compartilhe essa mensagem para que outras pessoas também participem conosco. Louvado seja o nome de Jesus. Eu convido os amados para lermos a palavra de Deus. A palavra que estaremos lendo esta manhã está aqui no Novo Testamento, né? Você possa pegar sua Bíblia, acompanhe conosco. Se não, anota, né, a mensagem, pois medita, né? Examine as Escrituras. Estaremos lendo aqui João 14, 6, para a glória do nome de Jesus. É uma mensagem, amados, né? Sempre nós falamos nos cultos, também na programação. Estava até falando agora há pouco, né, com
nosso amado irmão evangelista Ayrton, é uma responsabilidade muito grande para nós compartilhar a mensagem da restauração, ou seja, a mensagem do Senhor Jesus, a mensagem genuína do Senhor Jesus, mensagem que salva, que cura, que liberta, que livra, né? Seja o homem, seja a mulher, que essa mensagem vem ao nosso encontro. Então, quando nós nos preparamos para trazer a mensagem, nós pedimos a Deus o discernimento, o direcionamento, aí entra a oração, o jejum. Então nós compartilhamos porque é edificante, edifica não só a nossa vida, mas também todos aqueles que nos veem, aquela pessoa que nos ouve. Então é feito um preparo, né? Através do jejum, da oração, e pedimos direcionamento a Deus, porque nós não falamos da nossa vontade, né? Nós não podemos falar, né, da nossa vontade, e muitas das vezes também nós preparamos algo da nossa vontade, né? E lógico, tudo com base na presença do Senhor Jesus, com base na palavra do Senhor Jesus Cristo. E aí, naquele momento, ele pode mudar, né? Acontece algo, ele muda a mensagem ali, faltando instantes para começar. É a programação, ou o culto, né? Ou o evangelismo. Então, esse Deus, ele é vivo, meus amados. Só para nós lembrarmos, ele é vivo, ele está aqui conosco nesta manhã. Louvado seja o nome de Jesus. Estaremos vendo então, né, João 14,6, que nos fala assim, a palavra de Deus. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Amém. Amém. Graças a Deus. Senhor Jesus, agradecemos a Ti por esta oportunidade. Que o Senhor continue abençoando cada um de nós. Abençoando, Senhor Jesus, os amados que nos acompanham pelas redes sociais. O Senhor possa ir de encontro nesse momento, ou no momento que a pessoa, seja o irmão ou a irmã, nossos amigos, nossos ouvintes que nos acompanham, o momento que perceberem essa mensagem, visita esta pessoa e completa esta linda obra de salvação e vida eterna. Nos dá sabedoria para explanar essa mensagem, Senhor, abrindo o entendimento de cada um de nós, para compreendermos também a Tua palavra, para compreendermos a Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradecemos. Amém. E graças a Deus. Que o Senhor Jesus, né, complete a obra que Ele iniciou em vossa vida. E também na sua família, né, na rua da sua casa, né, na rua da nossa casa, dos nossos amigos. Louvado seja Deus, né? Tendo por base essa mensagem, conforme já falamos aqui na programação, né, termina um ano, inicia outro ano, e muitas das vezes nós percebemos situações, amados, que fica estagnado, ou seja, não tem um desenvolvimento. Às vezes nós vemos as pessoas, né, passa dia, passa semana, passa o mês, passa o ano, e às vezes nós percebemos pessoas aprisionadas no pecado, né? Mas cabe a nós lembrarmos que tudo passa nesse mundo, e a palavra também nos fala que passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. A palavra do Senhor Jesus não passa. Essa palavra, ela é imutável, é uma palavra eterna, desde a criação do mundo. Deus, ele se manifestou aqui na terra, ele se manifestou em carne, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então ele tem sido conosco através da sua graça, através da sua misericórdia. Então, como também nós já vimos aqui, não cabe só nós, né, obreiros, cabe toda a igreja, né, cabe a você que nos acompanha. Mas eu participei de uma programação, eu participei de um culto, e a mensagem foi essa. Anota a mensagem, compartilha a mensagem, leia a palavra de Deus, leia as sagradas letras, como ali, né, o povo de Bereia, né, ali em Atos, né, aqui próximo de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, né, quando o apóstolo Paulo ali, anunciando a palavra juntamente com Silas, eles receberam eles ali de maneira nobre, né? Trataram eles ali da melhor forma possível, e eles anotavam e examinavam as escrituras. Louvado seja Deus. Façais isso também, façamos nós, porque no início da minha conversão, eu não sei os amados, mas no início da minha conversão eu notava, até hoje eu ainda noto,
né? A mensagem mesmo, a gente anota, né? Louvado seja Deus. A mensagem nós anotamos, fazemos um esboço. E é tão gratificante, meus amados, porque nós vamos meditando na palavra, como Josué. Ali Deus falando para Josué, né? Medita na minha palavra, medita na minha lei, né? De dia e de noite. Então Deus, ele ensinou a Josué, ele nos ensina esta manhã, através do Espírito Santo, que possamos nós meditarmos nas sagradas letras, meus amados. E é maravilhoso, né? Então, ó, disse Jesus: eu sou o caminho que conduz à salvação eterna, o caminho que nos conduz a caminhar eternamente com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Mais importante é nós lembrarmos, né? Deixar as coisas velhas, né? Abrir mão do pecado, né? Nos afastarmos, né, da concupiscência, ou seja, da vontade da carne, porque a vontade da carne é boa, mas é importante nós abrirmos mão disso, né? Nos achegar na presença do Senhor Jesus Cristo, entregar a nossa vida ao Senhor Jesus, recebendo a Ele como o único Senhor e Salvador da nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus, porque é só o Senhor Jesus que nos conduz à salvação e vida eterna, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, e não há engano nele. Ele é incorruptível, né? Diante de um cenário, diante de uma situação que o mundo tem passado, é a corrupção desenfreada, o pecado, né? A falta de amor, guerra, rumor de guerra, tudo isso está sendo cumprido. Essas profecias estão sendo cumpridas nesse momento. Mas Deus, com sua infinita graça e misericórdia, nos convida, nos convoca, melhor dizendo, é você que nos acompanha pelas redes sociais, é você que nos acompanha, que participa, né, nós participando ao vivo, né, nos cultos, culto de doutrina, culto de ensinamento da palavra de Deus, culto de ação de graças, ou seja, culto de louvor e adoração a Deus. Vamos unir nossas forças, amados. Vamos compartilhar dessa mensagem gloriosa. Não há tempo a perder. Não vamos gastar energia em vão com as coisas que não alimentam a nossa alma. Precisamos sim, né, viver nessa terra. Precisamos, né, amados irmãos, né, Ayrton, irmão Francisco, sim. Nós estamos aqui, somos sujeitos também às leis terrenas, mas que possamos também obedecer a palavra de Deus, e Ele nos convida nesta manhã, meus amados. Ele é o caminho, ó. Eu sou o caminho, é a verdade e a vida. Sem Jesus nós não temos vida, sem Jesus nós não temos como caminhar aqui nessa terra. Se Ele não der a vida para mim e para você, se Ele não der a vida para nós, não tem como caminhar. Só que essa vida que Ele fala não é uma vida momentânea, é vida eterna. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Isso é maravilhoso, né, irmão Silvio? Assim, tomando uma parte, né? Que Jesus, ele fala assim, que Ele é o caminho. Ele é o caminho. Eu sou o caminho. Ele não é um dos caminhos. Ele diz... eu sou a verdade, né? A vida. Quantos caminhos, né, se apresentam diante da pessoa hoje em dia, não é? Muitos caminhos. Muitos caminhos, mas são caminhos que levam a destinos incertos, né? E o fim deles, né, como a palavra de Deus diz, né, que parece ser caminho bom, mas o fim são caminho de morte, né? Mas Jesus está dizendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, devolvendo a palavra ao irmão Silvio, mas agradecendo antes aqui também, né, o meu primo lá do Paraná, está conosco, né, Daniel Correia. Deus abençoe, primo, em nome de Jesus. Deus abençoe todos que nos acompanham, né, irmão? Já até mencionou os nomes aqui, né? Deus abençoe todos vós que nos acompanham nesta manhã. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui também nós falamos, né, da graça, do amor, do poder de Deus, sabendo que esse Deus, Ele é único, não há outro. Porque se Ele falasse aqui, né, ninguém vai ao Pai. Espera aí, então estaria dizendo que é Jesus e tem o seu Pai, Deus, mas não, Ele é uma manifestação, porque o nosso Deus, Ele
teve duas naturezas, a natureza celestial e a natureza humana. Né? Hoje é a natureza celeste, porque ele passou por aqui, né? Não podemos falar que ele é a natureza humana, porque ele já passou por aqui. Mas enquanto ele esteve aqui, na terra, quando ele se manifestou em carne, que estará também os irmãos, os amados anotem, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, né? Para meditação, depois para examinar, né? Ali fala para nós, né? Que ele se fez carne aqui na terra, louvado seja Deus. Esse Deus que é maravilhoso, que está aqui nesta manhã. Então ele nos convida, né? E como o irmão bem frisou, né? E a palavra nos afirma que ele é o caminho. Amados, não tem outro caminho a não ser o Senhor Jesus Cristo, autor da vida, autor e consumador da nossa fé. E todos nós somos convidados por ele. Não vamos pagar o preço para ir na presença do Senhor Jesus, vamos pagar o preço. Não, porque o preço foi pago. Derramado foi o seu sangue precioso, o seu sangue carmesim lá na cruz do Calvário, para que pudéssemos esta manhã glorificar e exaltar o nome de Jesus. Ele morreu por nós na cruz do Calvário por conta dos nossos pecados. Não abriu seus lábios de maneira alguma. Foi levado ao matador como uma ovelha muda diante dos teus tosqueadores. É verdade. E para que pudéssemos estar aqui essa manhã, o preço foi pago. Um preço muito alto. Será que nós teríamos essa condição de pagar esse preço, morrer por conta de uma humanidade pecadora? Mas teve alguém que pagou esse preço por mim, por nós e por cada um de vós que nos acompanha. Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, louvado seja o nome de Jesus. E quando nós, amados irmãos, também aqui nesse livro, né? Aqui no livro de João, ali em 8:32, porque ele, em Cristo, não tem como nós andarmos diferente, né? João 32 nos fala, 8:32, e conhecereis a verdade vos libertará. Para nós conhecermos a verdade, é importante nós estarmos caminhando nessa verdade, como está aqui relatando João 14:6. Para nós conhecermos a verdade, que é Jesus Cristo, precisamos nós estarmos na presença dele, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ele vai nos libertar do sistema religioso, das concupiscências que o mundo oferece para nós, do pecado, da maldade, da iniquidade que tem assolado o planeta Terra. Não é só não a nossa cidade, todo o planeta. Amados, nós percebemos nesses últimos momentos, antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, tudo que tem acontecido ao nosso redor. Isso não é por acaso. E o Deus, esse Deus maravilhoso, Ele nos convida, Ele nos convoca, Ele nos escolheu. Olha que gratificante é isso. Também aqui em João 15:16, ele fala que não foi nós que escolhemos a Ele, Ele que escolheu a cada um de nós, né? Louvado seja o nome de Jesus. Está do lado aqui, né? O Evangelho de João, é só virar uma página da sua Bíblia. João 15:16, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Como o irmão falou agora há pouco, né? Para nós fazermos o quê? Para darmos fruto. Então ele escolheu a mim, escolheu os amados irmãos, né? Olha que maravilhoso, para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça, louvado seja Deus, a fim de que tudo quanto em meu nome pedis ao Pai, Ele vos conceda. Então, meus amados, nós fomos por Jesus Cristo escolhidos. Não foi eu, não foi nossos irmãos, né? Não foi eu que escolhi o Senhor Jesus, mas Ele que nos escolheu a nós. Que privilégio que é isso, que alegria maravilhosa é isso para nós. Nós somos privilegiados. Ele escolheu a você, que era o improvável. Ele escolheu a mim, começa por mim. Ele me escolheu, que era o improvável, que não tinha condição nenhuma, que muitas das vezes pessoas falaram o quê? Não, você não tem condições. Mas para Deus tem condições, amado, porque Deus é o Deus do impossível, é o Deus do sobrenatural, louvado seja o nome de Jesus. Para mim, a vida, para a vida dos irmãos, às vezes quantas pessoas nos criticaram, né, irmão Francisco, irmão Ayrton, nós não estamos aqui falando do mal não, né? Às vezes a pessoa também não tinha um conhecimento. Eu, em particular, quantas vezes criticava
O quê? Não, eu não gosto de crente. Mas hoje nós sabemos a essência da palavra cristão. Porque crente, irmãos, né, usando esse termo, crente todo mundo é, até Satanás. Ele ouve também. Muitos ouvem, mas ele não obedece. Mas nós somos cristãos. E o Senhor Jesus também convida a ti, nesta manhã, nesse momento, para nós sermos cristãos, ou seja, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, louvado seja Deus. Porque o discípulo é aquele que ouve e obedece, aquele que faz aquilo que o seu mestre ensina. E o nosso mestre amado, Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele nos ensina através das sagradas letras. Que Ele possa vir de encontro nesta manhã a cada um dos amados, completando a obra que Ele iniciou, obra maravilhosa de salvação e vida eterna. Nosso irmão apóstolo Tiago também, aproveitando essa oportunidade, ele escreveu, sendo usado pelo Espírito de Deus lá atrás. Mas olha que interessante, então o Senhor Jesus nos convida, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Então, e nós conhecendo a verdade, que é Jesus, essa verdade nos libertará da apostasia. Medita sobre isso. Hoje vivemos um momento, amados, muito delicado, que a apostasia tem sido manifesta. E alguns, por não conhecer, têm se deixado levar, irmão? Mas por conta da apostasia. Ou seja, pessoas têm pregado, têm ministrado uma palavra, é a mesma palavra, só que elas modificam a palavra, criam ensinamentos próprios, e muitas pessoas têm se deixado levar. Nós não vemos aqui atacar ninguém, mas nós vemos aqui convidar você que nos acompanha pelas redes sociais, para nós meditarmos na palavra. Peraí, isso provém de Deus? Isso está nas Sagradas Escrituras? Se não estiver, está errado. Por quê? O Senhor Jesus também nos ensinou. Mateus, capítulo 5, versículo 37. Seja a sua palavra se ensina ou não, o que passar disso é procedência do maligno. Examina as Escrituras, meus amados. Examina as Sagradas Letras, para ver se o que procede, desse ensinamento provém de Deus. Porque se não provém de Deus, não adianta nós caminharmos, porque vai nos levar para a ruína, vai nos levar para o abismo. E o abismo chama outro abismo. Mas nós, pela graça e misericórdia de Deus, fomos levantados nesses últimos 50 e poucos anos. O Senhor Jesus tem nos visitado. 60 anos, né? 60 anos. 60 anos. Então Deus, Ele tem nos visitado, tem levantado um povo compromissado com o quê? Com a palavra dEle, com o Evangelho dEle. O Evangelho não é meu, o Evangelho não é nosso. O Evangelho a qual nós temos proclamado, amados irmãos, amigos que nos acompanham, esse Evangelho que nós temos compartilhado, nós temos aprendido, é da parte do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Como estava falando, aqui nosso irmão apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 22. Ele nos ensina, através do Espírito de Deus, e sede cumpridores, ou em outras versões, em sede praticantes da palavra de Deus, e não somente ouvintes, enganando a nós mesmos. Ou seja, Ele nos convida, Ele nos afirma para nós sermos o quê? Cumpridores da palavra, sermos praticantes, e não somente ouvintes, enganando a nós mesmos. Que se nós só ouvimos e não praticar a palavra, nós não nos arrependemos, aquilo que eu fazia, eu não posso fazer mais, como foi falado aqui no início da programação, arrependemos e convertemos. Então é importante nós nos arrependermos, renunciarmos o pecado que nos conduz à morte, mas quando nós sabemos que o pecado, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida, e não é a vida momentânea, meus amados, é a vida eterna. Olha que maravilhoso isso, amado irmão, Ayrton, amado irmão Francisco, o dom gratuito de Deus, ele não fala o dom cobrado de Deus, não, o dom gratuito, já falamos sobre dons aqui, os dons que nós recebemos da parte do Senhor Jesus. Deixa Ele usar você, que nos acompanha,
Deixa Ele te usar para levar a palavra, para dar testemunho, para falar para alguém, ó, Jesus Cristo te ama, eu também te amo, em Cristo Jesus. Abraça a sua família, abraça os seus irmãos. Mas não há tempo mais para estarmos em dois pensamentos. É apenas um pensamento, ou seja, nós abrimos mão, né, do pecado, renunciar ao pecado, meus amados, e nos entregar de maneira, né, 100% ao Senhor Jesus Cristo, que é galardoador de todo aquele que o busca e o teme. Ele vai nos abençoar, já tem nos abençoado, né? E a coroa, ou seja, a salvação que está preparada para cada um de nós, ela nos aguarda. Mas para isso, amados, precisamos pagar o preço, como já falei aqui. Mas não o preço, né, com dinheiro. Pagar o preço, abrir mão do pecado, entregar nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, que é autor da vida, né, autor e consumador da nossa fé. Louvado seja o nome de Deus. Então Ele nos convida para fazermos parte, né, da tua igreja. Então, se nós, né, formos praticante, ou seja, o cumpridor da palavra, possamos fazer o que está escrito aqui. Porque se eu não fizer o que está escrito aqui, eu não vou ser praticante da palavra de Deus. Ele nos convida para entregar nossa vida para Ele, né? E nesses últimos dias, nós temos percebido muitas pessoas se afastando da presença de Deus. Ei, você que nos acompanha, pensa, reflita sobre a mudança da sua vida. Se eu continuar de tal maneira, receberei a coroa, ou seja, receberei a salvação e vida eterna? Muitos poderão perder a sua salvação. Mas se nós focarmos só em Jesus Cristo, abrimos mãos das coisas. Porque se eu for pensar, ou observar o irmão Ayrton, né, ou recíproco, né, ou no irmão, na vida do irmão Ayrton, da vida do irmão Francisco, né, se nós formos ver dessa maneira, irmãos, nós não vamos ter força para caminhar. Mas quando nós, percebendo unicamente o Senhor Jesus Cristo, nós focando a nossa vida na presença dEle, com certeza Ele vai completar a obra de salvação e vida eterna em nós, né? Tem uma parábola que às vezes nós comentamos aqui, né, nos cultos, que tinha um irmão, né? Ele estava cooperando e em certo momento da sua caminhada ele foi desanimando, porque ele chegava, né, para participar, ele ia para a casa de oração participar dos cultos. E lá chegava, ele observava uma pessoa conversando, outra pessoa distraída, outra pessoa dormindo, outra pessoa mexendo no aparelho celular. E aí foi desanimando e foi enfraquecendo. E aí chegou no pastor e falou: pastor, eu vou parar de vir aos cultos, eu vou parar de caminhar na presença de Deus, vou parar de vir cultuar. Mas o pastor perguntou para ele: mas por quê? O que está acontecendo? Aí foi falando: o pastor chega na igreja, né, para participar do culto, um conversando com o outro, um mexendo no telefone celular, um está distraído, outro está dormindo, né? Então eu resolvi parar, pastor, estou desanimado. Aí o pastor falou assim: meu amado, não para não por enquanto. Antes de você parar, faz um favor para mim, pega um copo com água. Ele foi lá, pegou um copo com água. Eu vou dar um exemplo aqui desse copo com água. Ele falou assim: antes de você parar, dá 2 ou 3 voltas aqui no quarteirão, onde está aqui a casa de oração. Mas ó, a missão você vai caminhar, mas não pode deixar cair uma gota d'água no chão. Vou usar esse exemplo aqui, o copo com água que eu estou bebendo. E aí ele deu 1 volta, 2, 3 voltas, e observando o copo com água, ou seja, o foco dele estava no copo com água, e não deixou cair nenhuma gota no chão, no asfalto. Ele retornou e foi falar com o pastor: pastor, a missão foi cumprida, está aqui o copo com água. Aí ele perguntou, ele não podia mentir, né? Perguntou para aquela ovelha ali, preciosa: meu querido irmão, caiu água no chão? Caiu água no asfalto? Não, pastor. Louvado seja Deus. Ele focou a sua visão no copo com água. A missão dele era dar 2 ou 3 voltas ali no quarteirão, mas ele ficou focado apenas naquele copo com água e não deixou cair uma gota sequer. E aí o pastor falou para ele: quando você vier participar do culto,
o seu foco principal é Jesus Cristo. Que você tem como foco principal Jesus Cristo, como o único Senhor e Salvador da sua vida. Porque Ele tem mensagem de restauração, mensagem de libertação, mensagem de renovo, mensagem de fortalecimento para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Louvado seja o nome de Jesus. Não para por conta das coisas, não foca apenas em Jesus Cristo, que é dele que vem a bênção, é dele que vem o milagre. Louvado seja o nome de Jesus. E ele não parou, ele continuou a caminhar na presença de Deus. É o que Deus faz conosco nesta manhã. Às vezes você tem algo que está tentando tirar você, está tentando atrapalhar a sua caminhada com Jesus Cristo. Não faça isso. Usa essa ilustração, um copo com água. Venha participar dos cultos, venha participar da programação. Entregue a sua vida para Jesus de maneira urgente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque é o Senhor Jesus que vai nos salvar. É da parte dele que vem renovo. É da parte dele que vem os dons celestiais, como nós já ouvimos aqui esta manhã, que vem os talentos. É da parte dele que vem a comunhão, e ele abençoa a comunhão, porque também está escrito: onde tem a união do povo de Deus, ele ordena a bênção. Salmo 133, versículo 1 em diante, que quando tem a comunhão entre nós, entre a igreja, irmãos, ele ordena a bênção. Louvado seja o nome de Jesus. E a obra de Satanás vai cair por terra, as obras das trevas vai cair por terra, a feitiçaria, a bruxaria, as obras do maligno vai cair por terra, porque é o nome de Jesus que é invocado e glorificado. Louvado seja Deus. E ele nos convida nesta manhã gloriosa para entregar a nossa vida para ele. Deixa ele usar você como instrumento nas mãos dele. Seja você, meu irmão, você, minha irmã. Ah, mas irmão Silvio, estou abatido, estou sem força para caminhar. Jesus, ele tem força para te dar, para te abençoar. Venha, simplesmente venha, não olhe para trás. Eu vou até usar uma frase aqui, né? Nosso querido pastor Isaías ali de Jaboticabal. Não sei se o pastor ele está vendo, né? Algum momento que vai ver esse vídeo, vai lembrar. Ele sempre fala isso. Gente, colocou a mão na enxada, caminha, leva a mensagem, compartilha a mensagem com as almas. Você vai olhar na sua mochila, vai estar com o seu lado desgastado, mas não para não, leva a mensagem. Muitas almas têm se matado, muitas almas têm cometido um suicídio, mas leva a mensagem da restauração, a mensagem da palavra de Deus. Não desanime, porque é Jesus que vai nos sustentar. Mas eu estou passando por uma tribulação, o mar está revolto, a batalha está tentando me derrubar. Jesus é por nós, como está escrito: se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Se Deus é por mim, se é por você, meu irmão, quem será contra? Por mais que a batalha venha, por mais que a tribulação, a enfermidade, não sei, mas declara: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Louvado seja Deus. Que esse Deus que é maravilhoso, é longânimo, Ele continue te abençoando, não só a sua vida, também sua família, os seus amigos. Compartilhe essa mensagem, meus amados, mas de maneira urgente, venha para a presença do Senhor Jesus Cristo. E que Deus continue abençoando, né? Cada um dos amados que nos acompanham pelas redes sociais, aqui nessa programação, semeando a palavra de Deus. E estamos iniciando, irmão Ayrton, né? Que esse ano seja um ano repleto de bênçãos, né, irmão Francisco? Juntamente com nossos amados irmãos que estão aqui nos bastidores, nosso amado irmão Alberto também, né? Irmão Natan, irmão Luiz, né? Os amados, né? Que nos acompanham também pelas redes sociais. Deus abençoe você de maneira sobrenatural. Louvado seja Deus, né? Volta a palavra do nosso amado irmão. Como o tempo assim, né? Do irmão Ito, do irmão Silvio. O irmão Silvio estava comentando agora há pouco, falando a respeito da palavra, das pessoas que vêm, né? As pessoas que olham para as pessoas, que olham para a esquerda, olham para a direita, e diz que não vem mais na igreja por causa do irmão B, irmão C, né? Isso, irmão, nós podemos ver que, se encontrar no livro de Hebreus 12,
capítulo 1 diz a palavra: portanto nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha, deixamos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos arrodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor consumidor da nossa fé, a qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Isso nós podemos ver, irmãos, que a nossa fé tem que estar firmada, não é no homem da terra, mas é em Cristo. Nós temos que olhar para Cristo, olhando para Ele, a carreira que nos está proposta, essa carreira do Evangelho, essa carreira de alcançar o prêmio. O prêmio é nós que temos que alcançar, nós temos que correr, nós temos que fazer nossa parte, sem olhar o nosso lado, pro lado, nem para a esquerda nem para a direita. Ou seja, que o templo é o hospital. Os irmãos que estão no templo são os enfermeiros. E o médico dos médicos é Jesus. Nós podemos ver que é só Ele que é a cura, só Ele que liberta, é Ele que salva, é Ele que faz a obra, não somos nós. Então nós podemos ver que se nós viemos com o propósito de ouvir a palavra, de ouvir a palavra, de sentir a presença de Deus, nós vamos ouvir a palavra, nós vamos sentir a presença de Deus. Mas se nós sairmos do nosso lado, da nossa casa, com o propósito de olhar os defeitos dos nossos irmãos que estão do nosso lado, nós não vamos ficar em lugar nenhum, porque nós não estamos com esse propósito de olhar para Jesus, nós estamos com o propósito de olhar os defeitos que estão do nosso lado. E isso nós podemos ter certeza, que nós não vamos ficar em lugar nenhum se nós sairmos com esse propósito. Mas se nós sairmos com o propósito, olhando para Jesus, o autor consumidor da nossa fé, a qual pelo gozo desprezou pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Isso nós sabemos que é só Ele que pode nos fortalecer. Só Ele que pode te fortalecer, meu irmão, minha irmã. Não venha olhando para os lados, não, mas olha para Jesus. Busca primeiramente o reino de Deus, sua justiça, todas as coisas vão ser acrescentadas. Não olha para os defeitos, porque defeitos todos nós temos. Mas nós temos que olhar para Jesus. É o único que pode nos sarar nossa ferida, o único que pode nos perdoar, o único que pode nos salvar, o único que derramou seu sangue carnezinho na cruz do Calvário, por mim e por você. E para isso nós temos esse privilégio de estar na presença de Deus e olhando para Jesus. Deixamos todo o rudimento dessas coisas do mundo que nos arrodeia, deixamos o pecado que tão de perto nos arrodeia e olhamos para Jesus. E corremos essa carreira que nós estamos para alcançar o prêmio que está nos proposto para nós. Louvado seja Deus. Eu agradeço, irmão, pela oportunidade. Glória a Deus. Que maravilha, irmãos. Que Deus continue abençoando você, sua família. Agradecemos a todos os amados irmãos e amigos que estiveram conosco. E dentre eles aqui agora uma pessoa muito especial, né? Minha mãe, Luísa Correia. Deus abençoe a senhora. Daqui a pouco vamos estar juntos aí, né? Em nome do Senhor Jesus. E é uma alegria, irmãos, né? Estar falando de Deus na presença dele, né? E o que me chama a atenção, né, é de tudo que nós temos ouvido, a mensagem da palavra, os testemunhos aqui, a exortação, aquilo que o Senhor vai colocando aqui na nossa mente para a gente comentar. E o fim é Atos dos Apóstolos, capítulo 2, não vou ler, não vou pregar sobre, mas lá diz que Pedro levantou cheio do Espírito Santo, pregou como, né, Deus falando a respeito, através dele. E muita gente ouvia a mensagem da palavra de Deus. Mas o que nos chama a atenção, né, depois você pode ler aí na sua casa, e lá no versículo 41 fala assim que os que de bom grado receberam aquela palavra, né? Louvado seja Deus. E naquele dia, né, foram acrescentados à igreja quase 3.000 almas. Esses que de bom grado receberam a palavra foram batizados em nome do Senhor Jesus. E os demais? E a gente vê, né, no decorrer do texto, o que os demais diziam. Estão embriagados. Quem são esses homens? Que é o que os irmãos estão comentando, né? Quantas pessoas passam por nós, pela igreja, pelo Senhor Jesus, como sempre foi aqui nos evangelhos, a gente vê Jesus passando, a multidão
indo atrás, mas um ou outro dentre a multidão tinha um propósito. De bom grado estava ali para ouvir o que Jesus tinha para dizer. E este ou esta recebia a virtude, o poder que vinha de Jesus e tinha a sua vida transformada. Então você, querido amigo que nos ouve, que nos assiste, talvez esteja pensando, mas eu já fui na igreja, eu já ouvi, eu já assisti na televisão ou na internet e nada aconteceu. Procura observar dessa forma. E já finalizando, né? Eu faço uma analogia aqui assim, que se você pegar um pássaro e colocar ele na água, o que vai acontecer com ele? Você vai morrer afogado. Mas se lhe é dado o poder de pegar esse pássaro e transformar ele num peixe, aí você põe ele na água, o que acontece com ele? Ele vai estar no ambiente, no habitat natural dele, que é a água. Assim acontece na vida do homem, da mulher que se entrega a Cristo. Ele está lá fora antes de se converter, ele olha e fala, não, isso não é vida para mim, e realmente não é. Mas quando Cristo transforma a sua vida, você tem a sua vida transformada, foi o que Jesus ensinou lá para Nicodemos, quando você nasce de novo, pronto. O ambiente espiritual agora é a sua casa. A presença de Deus, o poder dele, o gozo de servi-lo, de adorá-lo, de louvar o seu nome, de meditar na sua palavra, como fizemos aqui esta manhã. Então, que de bom grado você receba esta mensagem no seu coração. Que Deus te abençoe mais uma vez. Estamos aqui na rua Giacomo Paris Pelliccioni, aqui em Cruz das Posses. Hoje, permitindo Deus, às 19 horas, teremos aqui um culto de adoração e louvor a Deus. E por Sertãozinho, na Expedicionário Leles, 2428, ali no bairro Alvorada. Você é o nosso convidado especial. Caso você queira entender mais ou saber de alguma coisa, entre em contato conosco pelo WhatsApp, né? Fica aí, 9, quero passar para você aqui o número, né? Anote aí, 9, DDD é o 16, tá? 99100-0442. Anotou? Se não, eu vou repetir para você. O DDD é o 16, o número é o 99100-0442. Teremos o enorme prazer em te atender e conversar com você por lá, tá bom? Que Deus abençoe o seu coração. Estaremos aqui agradecendo ao Senhor Jesus por mais esta riquíssima oportunidade, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, eterno Pai, grato nós somos a Ti, Senhor, por mais esta transmissão do programa Semeando a Palavra de Deus. Que cada coração que foi alcançado, Senhor, pela mensagem da Tua Palavra, possa de bom grado receber, Senhor. E que o Senhor possa fazer a obra da salvação na vida daquele que crê, de maneira como foi, Senhor, com os nossos irmãos ali em Atos Apóstolos, capítulo 2, que eles tenham também a vida transformada por Ti. Senhor, dê um dia abençoado, uma excelente semana a todos os nossos irmãos e irmãs, agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Que você tenha um excelente dia, uma ótima semana, em nome do Senhor Jesus. Amém.